Então, a gente conseguiu perceber que os aditivos, eles conseguiram dar uma certa segurada, assim, na infecção da salmonela. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Eu sou Inês Andretta, é sempre muito bom estar com vocês. E hoje a gente está recebendo a Ariane Miranda, que é zootecnista e que faz mestrado, né? Ela é discente de mestrado na URGS. Ariane, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Oi, pessoal, obrigada, Prof. Eu agradeço pelo convite. E a gente tem uma missão importante aqui, que é conversar sobre um assunto bem relevante, bem atual, que é o potencial, né, do uso dos aditivos nesses contextos de desafio sanitário, né, e como que o aditivo pode se relacionar ali com o desafio sanitário nos suínos. Vocês trabalharam especificamente com salmonela, é isso, né? Isso, a gente trabalhou com salmonela. E trabalhamos com 2 aditivos alimentares também, que foram os ácidos orgânicos e o monooligosacarídeo, que é um prebiótico, que eles podem, então, ser usados como aditivos alimentares como estratégia no controle da salmonela. Muito legal, porque a gente acostuma, né, a ver os aditivos em contextos diferentes, né, até nessa pegada de redução de antimicrobiano, enfim, né, mas a gente normalmente acaba pensando em outros potenciais usos, né, então bem interessante. Conta um pouquinho pra gente, Ari, como que foi esse experimento, né, que fase, duração, como é que foi o desafio, conta um pouquinho da história desse projeto pra gente. Especificamente nesse projeto a gente trabalhou com uma fase de creche, que a gente sabe ali que é um período bem crítico na vida dos leitões, que tem a separação do leitão da matriz, a troca da dieta líquida para uma dieta sólida, e a gente sabe que tem alguns desafios nessa fase, então a gente dividiu esse projeto em 2 fases, a fase ali de adaptação e a fase experimental, que teve ali uma duração de 5 e 14 dias, respectivamente, e trabalhamos então com 28 leitões, e a gente distribuiu eles aleatoriamente a 4 tratamentos, que diferiu ali a dosagem e o período de adição desse aditivo para eles. E importante destacar que o nosso aditivo, a gente usou ácidos orgânicos e monooligosacarídeo em conjunto, então não foi uma coisa que a gente utilizou separada, a gente utilizou eles em conjunto, e esses animais a gente desafiou eles com salmonela, a gente fez as coletas de peso depois para a gente ter o desempenho desses animais, a gente fez também o score fecal para ver como é que foi a incidência de diarreia nesses animais, e também a gente coletou amostras de fezes para ter, então, a gente conseguir verificar a excreção e a quantificação de salmonela também, e no final do experimento a gente submeteu esses animais à eutanásia para coletar alguns órgãos, e também o peso absoluto e o peso relativo de alguns outros órgãos também. Legal. Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium. E esse desafio que vocês implementaram era um desafio mais, assim, tinha um potencial de gerar aumento de temperatura corporal, diarreia, ou era um desafio que, né, com essas cepas que vocês usaram, vocês esperavam algo mais grave, assim, por exemplo, chegando com mortalidade, algo assim? Era para ser um desafio mais controlado, eu imagino. Sim, era para ser um desafio mais controlado. A gente conseguiu, a gente fez o score fecal deles, tudo mais, mas era para ser, assim, um desafio mais controlado. Ok, sem uma condição um prejuízo mais severo na saúde dos animais. Isso. Legal. E, Ari, conta pra gente o que vocês encontraram. Assim, a gente sabe que esses 2 aditivos, né, eles têm mecanismos de ação que podem segurar aí, o efeito da salmonela. Vocês encontraram isso? Conta pra gente. A gente, de modo geral, a gente não encontrou muito efeito no desempenho quando a gente compara os tratamentos com o grupo controle, mas a gente encontrou, então, uma ocorrência que a máxima de febre aconteceu ali mais ou menos 3 dias após o desafio, e teve uma redução gradual até o final do experimento, né? A gente observou também uma maior frequência de febre
para aqueles animais que pertenciam ao grupo controle, foi cerca de 75% dos animais, e teve uma redução bem importante nos outros tratamentos que receberam a adição do produto. E também a gente teve que a ocorrência de leitões positivos para a excreção de salmonela foi também bem alta, de 63% para o tratamento controle também. Então a gente conseguiu perceber que os aditivos eles conseguiram dar uma certa segurada assim na infecção da salmonela. É bem interessante ouvir. Teu trabalho foi apresentado no Sinsui, né? Isso aí. No último Sinsui. E é interessante porque você percebe que o desafio está ali, todos os animais foram desafiados, né? Estiveram expostos aí ao agente, e que existe um aumento da temperatura, né? Mas que para esses animais que recebiam o aditivo, esse aumento da temperatura não chega ao quadro febril, né? Ele parece mais ameno, assim, né? Então, Sim. existe o desafio, mas como você comentou, ele segura em relação àquele animal que não está recebendo esse suporte. Sim, o peso dos órgãos também ele foi menor nos grupos que receberam o aditivo e foi maior no tratamento controle, então a gente conseguiu perceber bem acentuado, assim, o efeito do aditivo nesses animais. E vocês fizeram recuperação, alguma avaliação microbiológica também nos Sim, órgãos? a gente fez tanto do fígado e do baço, a gente submeteu eles a protocolo de isolamento bacteriano e a gente encontrou que teve uma redução de 21% no fígado e 33% no baço, nos grupos de aditivo, quando a gente considera fazer uma média dos três, em relação ao grupo controle. Legal, legal. Uma coisa que foi testada também é o momento, né, de entrega ali do aditivo, né? Se você começar a fornecer esse aditivo antes do desafio, isso pode ter um efeito, vou chamar assim, protetor, né, no animal, para que ele, não sei, reaja melhor ao desafio. Ou se você fornecer o aditivo junto com o desafio, né, sem esse fornecimento prévio, nesse período da adaptação, se existiria uma diferença ali, né, nesse efeito. Como é que foi essa comparação? Né? Existe esse efeito protetor para alguma resposta ou vocês não observaram isso tão claramente? Nas respostas que eu comentei, geralmente ele era o que sempre tinha menos. Teve menos quantificação de salmonela, que teve. Reduziu mais, no caso, o número de animais positivos. Teve uma diferença assim. Legal, legal. Isso é bacana, né? Porque às vezes a gente pensa, você fez um comentário, né, do desafio que existe ali na creche, né, dos outros desafios, né, de separação, e a gente tenta muito resolver esses problemas, esses desafios na creche, que é onde a gente vai ver o efeito, né? A gente fica tentando consertar ali as coisas. E é interessante, né? Quando esse animal vem preparado, né, antes do desafio aparecer, ele recebe algum tipo de preparo ali, né? Ele está numa condição melhor, ele vai lidar melhor com esses desafios. Acho que é válido para a salmonela, né? Que é o caso específico aqui do projeto, mas para o contexto geral, provavelmente, para esses outros desafios também, provavelmente seja verdadeiro. Para os efeitos também positivos que vai dar nas fases subsequentes ali de crescimento e terminação. Só que em salmonela, no período ali de terminação, a gente tem que ter um cuidado para não deixar o resquício depois lá na carne, que a gente sabe que é um problema, uma preocupação global que envolve questões econômicas, de saúde pública. Então é bem importante, sim. Legal, tá tudo conectado, né? Isso é bacana. Sim, tá tudo conectado. Deixa mais difícil de estudar, né? Mas faz ficar mais interessante também. Com certeza. Ari, conta pra gente quais são as próximas etapas aí nessa pesquisa, né? Vocês identificaram resultados bem interessantes, né? O que vem pela frente? Novos estudos? Enfim, conta um pouquinho. Sim, sim. A gente testou, esse estudo ele foi na fase de creche, e entendendo aí a importância da salmonela, a gente quer também avançar esses estudos, a gente vai ter um estudo nesse mesmo tratamentos aí parecidos, mas para a fase de terminação, que é para ver como é que se comporta, se tem esses mesmos efeitos, como é que vai ser também, já adiantei ali aquela parte do abate, ali é muito importante, depois é para o consumidor, enfim, daí a gente quer também entender como é que esses aditivos eles vão se comportar nos animais de terminação. Legal, muito interessante, né? Se vocês observaram essa redução aí na
nas avaliações que vocês fizeram nos órgãos, né? Isso pode ter um impacto bem bacana lá, pensando em abatedouro e legal, muito interessante. Diminuir a prevalência também é muito importante, que foi um dos resultados que a gente conseguiu observar nesse estudo. Muito E legal. observar isso na terminação também seria muito interessante. Muito legal. A gente já fica curioso esperando receber, né, ver esses resultados e entender também se esse efeito se mantém. Tomara que sim. Ari, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, compartilhar os resultados desse projeto. E eu costumo agradecer, além, né, desse tempo agora, né, desses 10 minutinhos que tu dividiu com a gente, agradecer pela dedicação à pesquisa, que a gente sabe que a gente sintetiza aqui, né, Ari, em 10 minutos, mas quantas horas foram necessárias, né, para quanto esforço é necessário, né, para a gente chegar nesse ponto aqui de compartilhar os resultados. Então, obrigada por essa dedicação que você tem e que o time, né, teve para gerar resultados tão bacanas. Sim, eu que agradeço, prof, pelo convite. Realmente chegar nessa fase é bastante gratificante. Depois de pronto, aí agradecer também a equipe, que sempre nos ajuda, vai nos ajudar também nos futuros projetos. Sem eles não teria como. Então, só agradeço, prof. Obrigada. Obrigada. E obrigada a todos que nos acompanharam aqui nesse episódio, né, até aqui, e a gente se vê no próximo. Um abraço. Oi, pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta, e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.